vocês uma visão sobre as ansiedades do momento de quem trabalha, quem são os profissionais da educação. E imagino que a gente possa fazer um bom combinado aqui sobre especificamente a questão da KM. Para isso, vou falar de 3 pontos, né? Eu acho que os desafios e as oportunidades, a inovação para o ensino da gestão do conhecimento estão relacionados com os desafios de ensino de conteúdos que cabem na educação superior. Vamos falar de um case recente, onde nós tratamos desses desafios e os seus resultados, e depois algo para a gente refletir. Quais são, então, os grandes desafios presentes e contemporâneos de teaching, de ensinar ou educar qualquer tema complexo? Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Se vocês olharem esse tema, se eu digitar esse tema aqui no Google, né, The End of Teaching, há muitos autores que acreditam já nesse ponto. Não se preocupe com os desafios, porque vai acabar a posição de ensinar alguém. Quem acredita que vai haver o The End of Teaching? Ou então, The End of Teaching as we know. Melhor? Bom, eu trouxe alguns especialistas no tema que, obviamente, concordam com a minha visão, né? Então, o primeiro, para mim não é, claro, not the end, mas certamente um new beginning. Nós estamos vivendo o olho de um furacão já há alguns anos, com algumas décadas, mas com uma diferenciação muito grande nos últimos anos. John Rule, que é um educador para a educação infantil, ou seja, para os nativos digitais e para essa geração que chega com toda a diferenciação sobre como seriam educados, faz uma reflexão excelente nos seus estudos, que eu compartilho aqui algumas conclusões. Primeiro, acho que isso é um consenso, mas, apesar de ser um consenso, é algo que nós não estamos fazendo na velocidade, na intensidade que deveríamos fazer. Trocar a sala de aula centrada no professor para a sala de aula centrada no aluno, e, obviamente, que isso é bem mais do que uma única frase. Incluir, e isso é, para muitos colegas, algo mitológico, né? Incluir arte e entretenimento em toda unidade educacional e de formação. Fácil dizer também, difícil fazer. E o terceiro ponto que ele salienta talvez seja o que explica ainda a vontade de ensinar. Para muita gente, ao longo de toda a história de querer ser professor, a carreira de professor. Ensinar e, obviamente, aprender é um dom, é um presente que nós deveríamos sentir, independentemente de quem está lá, ter a atitude inesperada ao que se queria. Esse aqui, ele discute esse ponto justamente de você falar para uma plateia que está totalmente nos celulares, faz parte dessa imersão, mas se você tiver o unconditional love, isso não vai te importar, desde que os resultados estejam sempre presentes, você perseguindo esse resultado, que é o crescimento comum de quem aprende e de quem ensina. Então, não é um fim, mas um início, né? Um novo início. E esse é um novo início com múltiplas formas de aprendizagem e múltiplas formas de aprender e de ensinar. Aí eu trago outro pesquisador nessa direção, que é o Nolan Bushnell, que também tem uma excelente reflexão com esse título, The End of Teaching. Então, para ele, existem alguns aspectos que estão realmente fadados a terminar no curto espaço de tempo. O primeiro disruptor é o Free Effective Education, ou seja, uma coisa é ser free, outra coisa é ser effective. Você ter algo gratuito que não te resolveu, não funciona. Mas o crescimento das ofertas de educação gratuita que funcionam, que te entregam a competência necessária, é volumoso e está fazendo o fim do passive learning. Quer dizer, você acreditar que despejar conteúdo é o suficiente como papel de professor, é também por conta das alternativas que todo estudante teu vai encontrar, sabemos disso. E aí ele dá um exemplo, né, que muito provavelmente virá na frente. Nós temos os playlists de toda a parte de entretenimento. Se nós tivéssemos o playlist da aprendizagem, o playlist do Bill Gates, o playlist de pessoas que nós admiramos, o que ele estuda, o que ele vê e qual é a rastreabilidade do que ele lê, isso vai estar bastante disponível e isso pode te inspirar no que eu deveria estudar, mais do que aquele currículo pré-estabelecido e pré-formatado. E aí chama atenção, então, para a neurogênese, que é a combinação desse espaço de aprendizagem, de todos esses elementos, onde a gente vai centrar no aprendiz e não no conteudista. Obviamente, a gente está falando da relação professor-aluno, mas essa relação se dá em organizações, se dá em instituições. O nosso tema é organização,
a gestão do conhecimento. Então, o que vai acontecer com elas? Bom, e talvez esteja aqui a razão do processo estar lento. Vou trazer outro colega aqui que pensa também na mesma direção, só que esse de uma mudança evolutiva. Ou seja, há também quem acredita no fim dessas organizações de educação superior. Eu, assim como o Kevin Manning, não acreditamos no fim, mas certamente numa mudança. Ele dá 2 exemplos de tendências de mudança olhando os próximos 10, 15 anos que nós devemos olhar para essas organizações. O que vai acontecer com as nossas universidades? Ele dá 2 exemplos disruptivos. Primeiro, a tua universidade vai ter que ser capaz de trabalhar em rede. Então, todo o ensino, todo o curso, toda a proposta de formação que você tiver, se você estiver isolado, a tua relevância será cada vez menor. E essa rede, e aqui vem para nós, pessoalmente, no Brasil, a gente sabe a dificuldade disso, ela é público-privada. E nós vamos ter que aprender a trabalhar juntos, entes públicos e privados, porque se nós não vamos conseguir competir com essa massiva proposta de ofertas privadas de conteúdo. E a resposta não está na competição, pelo menos na visão dele, sim na associação. E essa associação também vai se dar em outros tipos de organizações que ele aposta que vão surgir, já estão surgindo. São organizações independentes produtoras de conteúdo massivo. Você pode, num major studio desse, rapidamente contatar os melhores matemáticos do mundo, propor uma proforma de um curso e fazer um nanodegree mundial, com muito mais velocidade, talvez, que uma universidade consiga fazer sozinha, mas também licenciar esses conteúdos para próprias universidades e estabelecer a rede. Então, são os 2 tipos de organizações trazidas nessa visão evolutiva. Não há só os evolutivos, há os disruptivos, que é o caso da Daiane Sieber. Ela visita a Universidade de Bolonha, faz uma reflexão e disse, não é possível que os próximos séculos continuem dessa forma. Vai haver uma disrupção, primeiro porque nós estamos falando de um mercado de 4,6 trilhões de dólares. Esse é o mercado de educação mundial. Estamos falando de bilhões de pessoas que estão alcançando o nível de condições de renda familiar para alcançar a educação e não vai ser só o modelo convencional que vai entregar a educação. E estamos avançando com muita velocidade, como sabemos, em tecnologias que vão levar o acesso a conteúdo para muitos. Então, AI, Big Data, vão e já estão transformando o acesso a isso. Interessante essa reflexão que ela faz. E por que isso ainda é invisível? Porque existe uma barreira. Essa barreira é a barreira da acreditação, da diplomação. Então, o mercado ainda confia na diplomação, na titulação das organizações de ensino. Então, não é a competitividade tanto da nossa entrega institucional de educação, mas sim a barreira mercadológica do reconhecimento da formação. Só que aí tem a seguinte notícia. Os sistemas de blockchain que crescem em alta velocidade vão estabelecer essa rastreabilidade. Então, você vai saber, sim, se a pessoa que pegou aquele playlist e passou pelos cursos institucionais de organizações fornecedoras em qualquer lugar do mundo, fez isso de fato, e se aquela competência existe. E aí ela aposta, como eu também acredito, que isso vai se dar em rede nos próximos 30, 40 anos. E a tua universidade, que não conseguir se conectar nessa rede com competência de relevância, pode ficar de fora desse processo. E aí não se trata de uma demanda de alunos da tua região, como a gente ainda fala hoje. Qual é a vocação regional da tua universidade? Que regional? O planeta é a região onde eu vou encontrar conteúdos. Bom, isso aí é futurologia, né? E presente. Eu trouxe aqui para a gente, nos próximos 10 minutos, uma experiência recente que nós fomos desafiados lá na universidade e falar um pouquinho dela e dos resultados dela. O desafio foi esse, nos fez refletir isso. Nós fomos procurados pelo ecossistema aqui de Florianópolis com um desafio que coloca na universidade um dos pivôs da entrega desse resultado. Para quem não conhece aqui Florianópolis, do ponto de vista de inovação em Santa Catarina, é um diferencial de ecossistemas de empresas, calcula-se hoje mais de 600 empresas de base tecnológica na região, grande relação disso com a derivação de estudantes formados no sistema acadêmico da região. É um ecossistema reconhecido no país e de entrega, inclusive, já das primeiras unicórnios. Por isso que nos surpreendeu quando esse ecossistema veio até nós com a seguinte questão.
representado pelo setor empresarial. Não estamos satisfeitos com a qualidade da formação dos alunos da universidade. Do ecossistema em si, representantes de parques tecnológicos, estamos preocupados com a insatisfação e com o grande gap de competências que nós vemos para o crescimento em escala para os próximos anos. E, do nosso lado, a preocupação, ok, mas o que mais podemos fazer além do que já fazemos, se em vários índices de produção científica, índices de avaliação da graduação, a nossa universidade se coloca entre as melhores do Brasil. Então, onde é que está o problema aí? Primeiro, será que é só nosso? Será que esse capital humano, que esse ecossistema que é formado, inteiramente cabe só nós essa formação de competências? Então, nós fizemos uma contraproposta, digamos, ou seja, ao invés de ser algo que mudássemos unilateralmente no nosso programa educacional, que é causado conjuntamente, né? Por que isso está acontecendo? Porque há uma disrupção trazida pela transformação digital, há uma exigência de novas competências, e isso não afeta só o que a universidade faz, afeta o que o governo deveria fazer de regulação e condições, o que a empresa deveria fazer de ambientação. Então, talvez o problema seja de todos nós. E nós poderíamos alinhar, então, esses desafios e aí combinar esforços no próprio processo de formação, para que a gente consiga pegar alunos de graduação que hoje são, por todos os relatórios que estão sendo feitos, desmotivados, há um aumento do índice de evasão e de troca de cursos. Será que a gente consegue um programa, um projeto que possa motivá-los e deixá-los confiantes? E será que a gente consegue aprender com isso, nós, professores, nós, universidade e nós, empresas? Então, estabelecemos um programa com base no referencial da quádruple hélice de inovação. Ou seja, vamos convidar atores representativos de todas as 4 hélices da região de Florianópolis, de Santa Catarina, para esse programa. E assim fizemos. Um dos principais atores, do ponto de vista dos estudantes, a Federação de Empresas Júniores, que se comprometeu a selecionar, então, esses alunos que já estão no sistema de empresas júnior, 19 empresas júniores das 2 universidades, para fazerem um programa de capacitação novo, configurado para isso. A Fundação CERT, que é um instituto de pesquisa relevante para o ecossistema, nós, da universidade, então, estabelecemos, a partir do EGC e de parcerias, os conteúdos e conteudistas e a visão programática, e uma série de empresas de base tecnológica que foram apresentadas e convidadas a investirem nas equipes de alunos. Então, o que nós pedimos para as empresas? Quem sabe você nos ajuda a financiar essas equipes de alunos. Eles vão receber projetos estratégicos de derivativo de inovação e de derivativo de sustentabilidade. E você, empresa, além de capital humano formado no teu processo de trainee, quem sabe receberá aí resultados no teu derivativo de inovação e também na sustentabilidade da tua empresa. E, obviamente, também organizações do sistema associativo, como aqui a Fiesc, Sebrae, ACAT, SESI e Senai, que também patrocinaram equipes. Nós fizemos esse trabalho na chamada Sapientia Academy. Então, uma academia no seguinte sentido: ela não é uma instituição, mas uma combinação de instituições. As empresas júniores, importante mencionar, foram de diversas áreas: comunicação, design, engenharia, administração. Então, direito, havia aqui uma multidisciplinaridade também nas empresas júnior. E os desafios: toda a capacitação feita em contraturno para esse pessoal em desafios. Primeiro, a sua sustentabilidade tem que ser baseada nos objetivos da ODS. Tem que aprender o que é isso que está sendo que o mundo quer mudar, e você tem que buscar ajudar as empresas a partir daqui, a sua equipe. E a sua equipe vai buscar baixar o consumo de água, ou de energia, ou de produção de resíduos na empresa que vai patrocinar o teu projeto. E também vai gerar um derivativo de inovação para essa empresa. Nós trabalhamos em contraturno durante 6 meses, sempre levando, então, um programa que passou tanto pela fase cognitiva, então eles aprenderam questões de gerenciamento de equipe, resiliência em projetos complexos, liderança e, obviamente, também design de produto, sustentabilidade e encontros de salas de aulas invertidas. Sempre aqui nessa turma que está aqui,
você tem especialistas de domínio e professores de domínio. E muitos projetos, sempre todo o tema de cada aula ou de cada encontro, voltado para o projeto, voltado para o projeto. E uma bolsa de apostas foi feita, onde as empresas apostavam nos melhores projetos, e aqui estão alguns resultados. Algumas ideias, né? Como você saber rapidamente, por exemplo, quando gastar menos água após terminar um easy work aqui, né? Então, muitos projetos foram feitos e os resultados estão aqui. Esses meninos que estão aí entre terceiro e quinto semestre da sua graduação conseguiram baixar 5.000 quilowatts de energia de uso, equivalente a um mês deste prédio da CIF, que foi uma das patrocinadoras, ou um mês de consumo do InovaLab, também lá do Sapiens Park. Conseguiram reduzir 56.000 litros de água de produção, que é equivalente a um mês da CIF, ou 2 vezes a farmácia SESI, que também participou desse processo. E conseguiram gerar 4 toneladas a menos de resíduos também nesses prédios. Isso aí foi só o primeiro desafio. Eu não trouxe aqui os desafios de derivativo de inovação, até porque as empresas exigiram sigilo e já 2 delas estão gerando produtos no portfólio que esses mesmos meninos fizeram. Então, eles tinham 2 desafios, cada equipe, e aqui está a bolsa de apostas, né? Então, aqui estão as equipes e cada empresa financiada, eles apostavam nos próprios projetos, mais os patrocinadores das empresas. E o interessante, pelo menos a mim, o que mais comoveu não foi nada disso, mas sim as redes sociais se encheram de agora eu entendi o que é a universidade. Agora eu fiz amizade para o resto da vida, agora eu vivi projetos complexos, agora eu ganhei relevância e vários deles já estão alocados nessas empresas e ajudando as empresas. Então, ou seja, é possível, né? Eu vou concluir com alguns final remarks, né? Então, quais são os desafios de ensinar hoje? Bom, primeiro, tem uma coisa que tem me incomodado muito. Colegas, professores, cada vez mais até doentes, e alunos insatisfeitos. Então, esse modelo, você jogar só na responsabilidade do professor e da sua sala, é uma injustiça. As instituições têm que fazer essa mudança e ajudar os professores nessa mudança. É algo necessário e de todos, não é a responsabilidade só de alguns. E os desafios, por outro lado, são, para quem acredita que desafio e disrupção é oportunidade, são excitantes, são ótimos, né? Mas para quem consegue engajar, se engajar e fazer engajar. Para quem consegue isso, é certamente uma oportunidade. E para aqueles que veem a educação como bem comum. Se nós vemos a educação como negócio, como algo que eu perpetuo, como mercado, nós nunca vamos compreender esse momento disruptivo que nós estamos. Eu queria concluir com um tema fora da pauta, que é um grande agradecimento ao ICKM, a toda a equipe, SUSEG, a toda a equipe do EGC, porque realmente foram 3 dias, estão sendo, não acabaram ainda, tem mais para vir, mas que ficaram marcados aqui para a gente, né? Então, nós estamos honrados e esperamos aí estar conectados para sempre. Muito obrigado.